Olá a todos! Respeitando os resultados da enquete que coloquei na aba Comunidade do canal, no vídeo de hoje vou apresentar o assunto ganhador da enquete, que é um projeto pessoal, que encontra-se em andamento, de um computador de 8 bits inspirado no computador do Ben Iter, que é baseado no 6502, mas na verdade em seus vídeos ele utiliza o W65C02, que, como já falei no vídeo de despedida do Z80, é compatível com o chip original 6502 com algumas melhorias. Mas antes, gostaria apenas de fazer um paralelo com a placa NEL 6502, que eu acredito ser a melhor placa para fazer um projeto como este sem gastar muito dinheiro. Nesta placa temos saída DVI no conector HDMI, suporte a teclado e pendrive USB, saída de áudio P2 e conector USB tipo C para energia. Esta placa conta com o mesmo processador dos vídeos do Ben Iter, com acesso a todos os pinos do barramento de dados, endereço e os sinais de controle do processador. Temos um buzzer e temos uma Raspberry Pi Pico, que pode substituir o papel dos periféricos. Você tem muita versatilidade em uma placa que custa pouco, porque basta programar o comportamento de um eventual periférico que você deseja conectar, sem precisar adquiri-lo. Como temos acesso aos principais pinos do processador, nada impede também de utilizarmos chips discretos com a placa. Mas antes de comprar a NEL 6502, eu comecei por esta placa. E vou dar continuidade a este projeto pelo menos até eu conseguir implementar o interpretador BASIC e, talvez numa próxima fase, colocar um sistema CP/M também. Aqui nós temos o tradicional 6502 comprado usado, mas funcional. Temos o chip VIA 6522 também usado. Aqui eu coloquei alguns headers para acesso às portas do chip VIA. Como podemos ver, temos a porta A e a porta B. Aqui nós temos a BIOS, que foi gravada no marrom, que pode ser vista aqui. Por enquanto, ela é apenas capaz de fazer um LED piscar. Aqui nós temos um microcontrolador Atmega 328P, que é usado no tradicional Arduino Uno. Apesar disso, não estou utilizando o bootloader nem a IDE do Arduino neste microcontrolador. Ele apenas gera o sinal de clock para os componentes da placa. Se eu quiser mudar o clock, basta eu reprogramar o microcontrolador com um novo firmware. Eu coloquei um header UART que está ligado ao microcontrolador, mas por enquanto não estou usando. Toda a alimentação da placa é de 5 volts, que é feita através deste conector do tipo Barrel Jack. Alguns botões para controle do 6502 e do microcontrolador. Aqui nós temos um CI7400, que são 4 portas lógicas NAND, que estou utilizando para fazer a seleção de chips no barramento. E, assim como na NEL 6502, eu também deixei os principais pinos da placa à disposição para o caso de eu conectar alguma expansão. Sem mais delongas, vou apresentar a organização dos componentes na placa, começando pelo endereçamento de memória principal. Apesar do 6502 ser um processador de 8 bits, ele pode acessar até 64 bits de memória por meio do seu barramento de endereços de 16 bits. Como as primeiras instruções que ele executa estão nos últimos endereços, dividi a memória principal em duas metades, sendo a parte de cima destinada para o acesso a BIOS e a de baixo para o restante. O chip VIA eu resolvi colocar nos últimos 8 KB dos endereços disponíveis. Na verdade, o chip VIA precisa de um espaço bem menor que este para funcionar. Ao invés dos 8 KB deste projeto, o chip VIA na verdade precisa de no mínimo 16 bytes. Mais adiante vou explicar o porquê de eu usar um espaço tão grande na memória principal de forma desnecessária. Em seguida, eu estava pensando em adicionar uma memória SRAM nos últimos 24 KB restantes na memória principal, mas preferi não complicar por enquanto, tendo em vista que nos primeiros testes eu vou querer apenas fazer um LED piscar. Além do mais, se eu precisar usar alguma memória RAM, eu posso usar os pinos da expansão da placa, ou usar o chip VIA para fazer a interface com alguma memória RAM externa. Como falei anteriormente, a nossa placa terá o 6502 original. Como visto também, terá o chip VIA original para interfaces de PIO externa de periféricos. A placa também conta com uma BIOS para a memória de programa do processador. No mapa, ela ocupa apenas 32 KB de memória, mas o modelo GPROM que possuo tem 64 KB, então metade disso não será utilizada. Ambos os chips estão conectados ao barramento de dados e endereço do processador. O chip VIA em particular atende em apenas 4 linhas de endereço. Por isso que disse na parte anterior deste vídeo que dedicar 8 KB na faixa de endereço seria desperdício, sabendo que apenas 16 bytes seria o suficiente. O chip VIA conta com duas portas de 8 bits, que são a porta A e a porta B.
Na nossa placa, elas estão disponíveis no header de PIO. O microcontrolador da placa que apresentei está conectado a um cristal externo passivo de 16 MHz para garantir uma temporização estável e com baixa tolerância em frequência. O microcontrolador também conta com um timer ajustável que divide a frequência do oscilador interno de 16 MHz para 1 MHz, que é o clock do 6502 original. Este clock é distribuído para o processador 6502 e demais chips da placa. Para a ROM ser acionada, ela precisa receber um sinal baixo no seu chip select. Para isso, vamos inverter o bit mais significativo do barramento de endereços e conectar ao chip select da ROM, que ocupará metade de toda a memória principal do processador. Eu ainda não testei, mas acredito que 32 KB é suficiente para o CP/M ou para o interpretador BASIC. Como toda a metade alta da memória RAM será da BIOS, o sinal invertido do A15 será necessário para compor o sinal de seleção dos demais chips da placa. Então, vou puxar a saída do inversor do A15 para o chip VIA, que é o único chip restante da placa. A seleção do chip VIA é um pouco diferente do da BIOS. Para que o 6522 seja selecionado no barramento, o pino chip select 2 precisa estar em nível baixo e, ao mesmo tempo, o pino chip select 1 precisa estar em nível alto. Para que o 6522 atenda a faixa que apresentei no vídeo, é necessário que o antepenúltimo bit de endereço esteja conectado ao chip select 1, que é o pino que precisa estar em nível alto para a seleção do 6522. Além disso, é necessário puxarmos o penúltimo bit de endereço e, junto com o pino A15 invertido, por meio de uma porta NAND, vai fazer com que o chip seja selecionado apenas quando o último e o penúltimo endereço estiverem em nível baixo. Se considerarmos os dois chips selects do 6522, a seleção do barramento só acontecerá naquela faixa de endereço que apresentei na divisão da memória principal. Ainda assim, trará desperdício de espaço na memória principal. Mas a vantagem é que a lógica de seleção dos chips no barramento de endereços é composta apenas de uma porta NOT e uma porta NAND, ou seja, podemos utilizar um único 7400 para a lógica de controle do barramento. Neste momento, gostaria de fazer uma pequena demonstração, usando o chip VIA e um LED. Como estou sem LED comigo no momento, vou pegar emprestado o LED da placa de desenvolvimento deste ESP32. O LED fica no pino D2 da placa de desenvolvimento. Para não deixar o vídeo longo, não darei detalhes sobre o firmware da BIOS, nem do microcontrolador. Acho melhor deixar isso para falar em um vídeo separado. Vou conectar a fonte de 5 volts no conector Barrel Jack e está feita a demonstração. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima.